Fala galera, tudo bem? Vamos para a próxima aula, a aula de revisão para recuperação semestral. Essa é a segunda aula, se você não viu a primeira, volta lá. E eu vou falar principalmente sobre automação, sobre robôs, sobre sensores, vou falar sobre tudo isso. Mas a gente ainda vai precisar fechar um pedacinho assim do capítulo bacana sobre máquinas, tá bom? Então vamos lá para o nosso caderno. Opa, peraí que eu tô sumido, apareci. Vamos lá. Então vamos lá, aulas de revisão para recuperação semestral. Parte 2. Essa aula, galera, ela vai ter mais exercícios, tá bom? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês de ABCDE, e só que eu preciso ainda falar sobre as máquinas, né? Vamos ver se a gente lembra de cabeça rapidamente as máquinas. A gente tinha alavancas, polias, planos inclinados, cunhas, parafusos e rodas. Eu só esqueci de mencionar para vocês que essas máquinas elas estão dentro de um grupo, que é o grupo chamado máquinas simples. Máquinas simples. Todas essas são máquinas simples. Ah, mas se tem máquinas simples, tem que ter um outro grupo. Tem sim as máquinas compostas e as máquinas complexas. Simples, composta e complexa. Simples são essas aí. O que são as máquinas compostas? Máquinas compostas são a união de duas máquinas simples. Só duas, professor? Não, não estou sendo honesto. Vamos colocar união de poucas máquinas simples. Olha só, um exemplo de união de poucas máquinas simples. Na verdade, uma máquina composta, né? Tá atrás de mim ali, ó. Olha lá, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma máquina composta, uma bicicleta. A bicicleta é uma máquina composta. Por quê? Ela tem rodas, que são máquinas simples. Então aqui, estou apontando para vocês. Ela tem, aqui no meio, você tem um negócio que é uma alavanca, né? É onde você faz força. Certamente você tem rodas dentro aqui da bicicleta, nos rolamentos. Dentro das próprias rodas devem ter outras rodas. Devem ter rolamentos ali dentro na mesa, porque a mesa gira. Então, isso aqui é uma máquina composta, que possui um funcionamento que é um pouco mais complexo que as máquinas simples, obviamente. Não é uma roda, não é um monociclo. Mas, ali tem a corrente, a coroa, né? Enfim. Mas que não é tão complexo assim. São máquinas que são... Vamos pensar assim, eu vou colocar a definição de máquina composta como sendo o seguinte. Imagina que você foi para a pré-história e, sei lá, entregaram na mão das pessoas as máquinas simples, somente elas. As máquinas compostas seriam as primeiras a surgir. Como, por exemplo, os carros, entre aspas. Carros é difícil de chamar de carro. Mas esses dispositivos que são utilizados para fazer as pessoas se locomoverem com mais facilidade. A bicicleta é uma delas. Aquele carro dos Flintstones, né, que eles faziam uma força com o pé. Em alguma medida, é uma máquina composta. Uma carroça é uma máquina composta. Sei lá, um moedor de café é uma máquina composta, porque ele tem várias rotações, ele alavanca, enfim, rolamento. Mas serão coisas que serão fáceis de surgir, beleza? União de poucas máquinas simples. Então, o exemplo principal que eu gosto aqui, como eu falei para vocês, é a bicicleta. Vamos colocar bicicleta e carroça. E o que são... Só um instante. E o que são as máquinas complexas? Complexas são as máquinas... Vamos dar uma definição, um nome de definição para elas também. União
de muitas máquinas, vírgula, com tecnologia e também eletricidade. Essa aqui é a marca-chave das máquinas complexas. Pensa lá na pré-história. As máquinas complexas não surgiriam facilmente na pré-história, tanto que demorou muitos anos para a gente utilizar da tecnologia, né? Então, o que são máquinas complexas? Se você pegar o computador que você está me vendo agora, ou o celular que você está me vendo, é uma máquina complexa. Você pegar um relógio, um smartwatch, desses que tem coisas, GPS, não sei o que, isso é uma máquina complexa também. Se você pegar uma geladeira, uma máquina complexa. Se a gente pegar um fogão, é uma máquina complexa. Tudo isso são máquinas complexas. Dentre elas, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui celular. Eu vou colocar máquina térmica, porque a gente vai introduzir isso aí, que está na prova de vocês. Geladeira. Coisas que utilizam eletricidade e etc. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer um parênteses aqui para falar da máquina térmica especificamente, que é um tipo de máquina complexa. Como funciona uma máquina térmica? Ou seja, uma máquina que tem a ver com temperatura, tem a ver com calor. Lá antigamente não tinha uma palavra para distinguir temperatura e calor. Era considerado ser tudo a mesma coisa. Hoje em dia a gente sabe que não é a mesma coisa. Porém, como é o funcionamento de uma máquina térmica? Imagina o seguinte, eu vou desenhar uma caixa aqui que vai representar a nossa máquina térmica. Uma máquina térmica é uma máquina onde você fornece calor para ela e ela transforma isso em trabalho. Ou seja, eu forneço calor e ele vai transformar esse calor em quê? Em energia útil. Tá. Agora vamos imaginar uma máquina perfeita. Vamos supor que eu forneci aqui para a máquina 100 joules de energia. E ela me devolveu o quê? 100 joules de trabalho. Essa máquina é uma máquina boa? Excelente. Vamos colocar aqui, né, máquina térmica. É uma máquina perfeita. Infelizmente, essa máquina nem existe no mundo real. Não existe máquina térmica perfeita, né? Assim. Então, ela pegou 100 joules, utilizou 100 joules e jogou fora 0 joules, né? Ok. Então, isso aqui seria um mundo perfeito. Só que o que acontece na prática? As máquinas, elas não são perfeitas. Então, elas parecem mais que isso aqui, ó. Você fornecer 100 joules e ela só te devolver como trabalho 20 joules e 80 ela jogar fora. Tá? Então, beleza. Isso aqui são as máquinas térmicas. Como a gente pode pensar qualitativamente, qual das duas máquinas é melhor? Essa da esquerda aqui, né? Essa máquina 1 é melhor que a máquina 2. Só que, por meio de qual medida eu posso te dizer isso? Porque, olha só, eu poderia gerar uma confusão na sua cabeça agora. Eu poderia falar o seguinte. Vamos supor que agora eu fiz uma máquina. Essa mesma máquina de cima, pode ser ela. Mas eu forneci para ela 1000 joules. E ela me devolveu 200 joules. Se você comparar essa máquina 3 aqui, né? Se você comparar essa máquina 1 aqui e essa máquina 3, você pode ficar tentado a falar, não, a máquina 3 é melhor. Ah, tá escondido aqui. Você pode tender a falar, não, a máquina 3 é melhor porque ela devolve mais energia, mas ela precisou de mais energia também ser inserida dentro dela. Então, nessa situação, a gente vai ter que ter uma maneira de medir o quanto uma máquina é melhor que a outra. O quanto uma máquina é melhor que a outra, a nossa referência vai ser um termo chamado rendimento. Rendimento com essa letra aqui. Utilizar a letra E. Tá, então, olha só, pode utilizar outra letra, não me recordo qual foi a letra que o Lucas usou com vocês, mas eu vou usar essa aí. Vamos lá, muita atenção. Eu vou falar de rendimento de uma maneira que é uma maneira meio leiga, assim, no sentido da palavra, no sentido de que você pode utilizar essa palavra de rendimento para outras coisas. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você se programou para estudar. Beleza. E você falou, hoje eu vou estudar 5 horas. Estudos
Vamos colocar lá. Planejado. Você colocou que isso dá 5 horas. Nossa, bastante tempo. Só que aí, vamos colocar lá, realizado. Você realizou 1 hora de estudo. O seu rendimento foi bom? Não. Foi de quanto? O rendimento ele vai ser dado uma resposta em porcentagem, ou seja, um percentual. Então, o rendimento ele vai ser uma medida que tem que ser uma porcentagem. Como é que eu calculo isso? Bom, se você é bom de matemática, provavelmente você já olhou e falou, pô, professor, acelera, pô. É de 20% o seu rendimento. Mas como que a gente chega nesses 20%? Olha, o rendimento ele é calculado com o realizado dividido pelo planejado. Ou melhor, eu vou colocar a palavra útil pelo planejado. Qual foi o tempo de estudo útil que você teve? 1 hora. E o planejado? 5 horas. 1 sobre 5 dá 0,2, que é a mesma coisa aqui, 20%. Tá, professor, mas o que tem a ver os estudos com isso aí? Galera, com a máquina, a gente vai calcular o rendimento da mesma maneira, que é o quanto que foi útil dividido por o quanto que eu queria, o quanto que foi planejado para ser utilizado naquela circunstância. Então, por exemplo, vamos voltar para as máquinas, essas máquinas aqui de cima. Vamos lá, rendimento é útil sobre planejado. Qual foi o que foi útil? Qual foi o trabalho último dessa máquina? 100 joules. E qual foi o planejado? 100 joules. Logo aqui dá 1. Essa máquina, então, ela tem um rendimento de quanto? 100%. Máquina perfeita, né? Como eu falei, nem existe na natureza. Vamos calcular esse rendimento dessa outra aqui, ó. Rendimento vai ser útil, planejado. Então, o rendimento vai ser útil. 20 dividido por 100 dá 2 sobre 10, que dá 0,2. Então, o rendimento dessa aqui foi de 20%. Oh, beleza. E dessa aqui? Útil, planejado. O útil foi de 200 e o planejado foi de 1000. Corta 2 zeros, 22 sobre 10, que dá 0,2, 20%. Olha só, galera. Agora eu tenho uma maneira real. Eita, desculpa, eu estava fazendo a conta aqui comigo atrás, né? Nem reparei. Mas, ó, agora eu tenho um valor prático para eu poder comparar duas máquinas. A 3 e a 1, né? E qual das duas tem maior rendimento? A máquina 1, então a máquina 1 é melhor. Beleza? Isso aí está na prova de vocês, tá bom, galera? Tem uma questão que é para calcular. Então, vamos fazer só mais uma questão de máquina térmica. Considere que seja fornecido a uma máquina térmica uma quantidade de energia de 800 joules e que o trabalho realizado pela máquina tenha sido de 400 joules. Qual o rendimento dessa máquina? Vamos lá, como a gente estudou, rendimento vai ser útil dividido pelo planejado. Peraí. O trabalho útil foi 400 joules. Não precisa da unidade.
E aqui 800 foi o planejado. Isso aqui dá 1 sobre 2, que é 0,5, que é 50%. Então, o rendimento da máquina foi de 50%. É um rendimento legal. Beleza? Pronto. Então, acabou a vírgula aqui, parou de falar de máquina térmica. Vamos para o próximo conteúdo. Olha só. O próximo conteúdo, ele é um conteúdo que é bem teórico, tá bom? Bem assim, no sentido de que ele até foge um pouquinho na área da física. Ele pode ser aplicado como geografia, quem sabe, mas é o conteúdo que fala sobre tecnologia de modo geral. E aí eu queria fornecer para vocês o significado da palavra automação. Olha só, vamos pensar aqui comigo. O que significa falar que um carro ele é automático? Então vamos lá, vamos colocar aqui carro automático versus carro manual. O carro automático, ele faz o seguinte, ele pega lá, identifica o momento exato de trocar a marcha por ele mesmo, pelo mecanismo dele de identificar, e troca a marcha. O carro manual, ele precisa que nós, que estamos conduzindo o carro, mudemos a marcha do carro corretamente. Então, o automático, ele tem uma capacidade automativa, ou seja, ele tem uma capacidade de automação. Então, o que é a automação na tecnologia? Basicamente, a automação vai ser realizar o trabalho que um ser humano teria que dar o comando, mas ele percebe por si só e ele vai lá e realiza. Então, a automação é realizar um comando sem vamos colocar realizar um comando sem não sei, não é a interação do homem, é realizar um comando sem de maneira autônoma, né? De maneira a não depender de uma ordem humana. Então, isso casa perfeitamente bem com o exemplo do carro automático com o carro manual. O carro automático, como eu disse, ele vai fazer o quê? Ele vai... ele vai trocar a marcha, né? Trocar a marcha no momento exato, sem que alguém dê um comando. Só que isso pode ser aplicado a infinitas coisas. Por exemplo, hoje em dia está muito comum, muito na moda, as pessoas terem Alexa em casa, né? E aí a Alexa conecta na luz, conecta no ar-condicionado, conecta em qualquer coisa. Isso é um processo de automatizar a casa. Ou seja, quando alguém chega em casa e fala, Alexa, ligar a luz. Ou seja, a Alexa, a tecnologia, está realizando um comando, de modo que você não tenha que ter dado um comando virtual, não, físico, né? Ninguém teve que ir lá e apertar um botão. Foi um comando que a Alexa compreendeu a sua voz, transformou aquilo num sinal e realizou. A automação tem a ver com isso. A automação tem a ver com um colégio, quando o colégio, antigamente, né? Quando você tinha que mandar um bilhete para os pais, o que fazia? Pegava o bilhete, colocava na agenda da criança, por exemplo, criancinha mesmo, colocava, ou então tinha que amarrar um bilhetinho no braço, fosse muito importante, né? Para a criança, o pai chega em casa e fala, opa, esse bilhete aqui vou ler. Era assim que se mandavam mensagens para os pais. Se a pessoa ficava mais velha, né, aí possivelmente tinha ali um e-mail para encaminhar para os pais, ou então tinha que ligar, né? Olha, ligar, imagina que loucura para uma escola ter que ligar para todos os pais para avisar todo mundo, garantir que a informação está chegando todo mundo sobre algum evento da escola, um feriado, alguma coisa assim, né? Então, isso era feito assim. Hoje em dia, essas coisas são feitas de modo quase autônomo. Assim, você vê lá, quando você pega no início do ano o calendário da escola, tem lá os feriados. Então, manda um comando rapidinho, ele manda para todo mundo. Ou então, uma mensagem automática quando está perto de um prazo de alguma coisa. Opa, vai acabar o prazo daquela tarefa, vai acabar o prazo de enviar uma prova, de fazer uma prova, vai acabar o prazo de renovar, sei lá, a assinatura da academia, enfim, qualquer coisa. Tudo isso são processos que são autônomos. E aí, você pode ver que eu estou me alongando aqui, porque não tem muito o que escrever. É mais um processo de falar com vocês, né? Então, ó, vou até trazer aqui para mim. Então, dentro da tecnologia, a automação é esse processo de tornar as coisas
realizáveis por si só, ou seja, menos dependentes de uma atividade humana. E aí você pode juntar isso com o que a gente tem de mais moderno hoje, que é a inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial? Bom, a palavra inteligência, ela tem a ver com uma característica humana. Então, ela não deveria, assim, se a gente for olhar ao pé da letra, não é uma característica real de uma inteligência artificial. Ela tem uma capacidade de processamento infinitamente rápida. Para quê? Para poder pegar informações que você precisa e te devolver, né? Ou então, talvez automatizar sem que você interaja com aquilo. Sei lá, você pede para uma inteligência artificial montar um horário, uma rotina para você. Você fornece lá suas informações e ela automatiza. E aí você vai dizendo, eu fiz, eu não fiz, não fiz, esse dia fiz, não fiz. Ela vai se adaptando. Mas, ela de certo modo, ela tem um processamento muito rápido, autônomo, mas que também precisou ser alimentado ali por algumas informações humanas por trás. Beleza? Então, a inteligência artificial é isso. E aí você tem várias áreas do conhecimento que vão utilizar-se da inteligência artificial, né? Hoje a gente está no iniciozinho desse processo de entender como funciona, para que serve e tudo mais. Mas vão ter muitas aplicações, né? Beleza? Então vamos fazer um resumo aqui, um resumo do nosso conteúdo, para vocês irem para a prova. Lembrando que essa parte final de tecnologia, automação, é uma parte bem tranquila. A grande maioria de vocês já tem muito contato com tecnologia e muitas vezes o senso comum vai ser suficiente para resolver as questões. Beleza? Então vamos voltar aqui para o que a gente viu hoje. Olha só. Pessoal, hoje a gente viu que aquela aula, aquilo que a gente viu antes, né, de alavancas, alavanca, polia, plano, cunha, parafuso e roda, são máquinas, mas são máquinas dentro das máquinas simples. Máquinas compostas são máquinas que utilizam-se de várias máquinas simples. Máquinas complexas são várias máquinas que utilizam muitos princípios de funcionamento. Os exemplos que a gente tem para composta é bicicleta, carroça, coisas simples de fazer, carrinho de mão, não sei, foice, tudo isso, né? Porque a foice utiliza alavanca, utiliza cunha, enfim. Máquina complexa, celular, muito complexo, utiliza eletricidade. Máquina térmica, geladeira. Dentro das máquinas térmicas, a gente aprendeu que existe uma medida, uma unidade, na verdade, que permite que eu compare duas máquinas térmicas ou três máquinas térmicas, ou muitas máquinas térmicas, que o nome dessa grandeza é rendimento, beleza? O rendimento é o que vai fazer com que a gente compare as máquinas térmicas. O rendimento ele é sempre o que é útil dividido pelo que é planejado, seja por, sei lá, uma análise de estudos, né, como eu expliquei para vocês, seja para as máquinas. Sempre o rendimento vai ter a ver com isso. Vai ter a ver com o quanto você foi capaz de cumprir aquilo que você planejou para cumprir. Beleza? Ou o quanto você foi capaz de utilizar aquilo que você se planejou para utilizar, né? Como no caso de uma máquina térmica. Aqui a gente fez mais uma questão. E aqui a gente vem com a parte final de tecnologia. Tecnologia é uma área que tem a ver com eletricidade, com dispositivos. E aí eu falei especificamente da automação, que é essa palavra, esse termo, que ele é de extrema importância. Por quê? Porque a automação dentro da tecnologia é você passar a realizar coisas, ou na verdade a máquina, né? Ou a tecnologia, o que você estiver manejando ali, ele passa a utilizar as informações que ele tem através dos sensores que ele capta, através da estatística que ele tem, para realizar algum comando sem que tenha um homem, um humano, dando esse comando para que ele seja realizado. Um exemplo disso é o carro automático, o carro manual. O carro automático ele passa a marcha sem que tenha que ser dado nenhum comando, ele identifica lá, conforme os giros do motor, conforme as coisas todas, para poder realizar aquilo que precisa realizar. Beleza? E o carro manual não. Quem é que comanda o carro manual por trás daquela máquina? Uma curiosidade, o carro é uma máquina complexa, tá? Então, quem realiza os comandos são um homem por trás ali. Beleza? Então, eu vou ficar aqui por trás agora para vocês tirarem os prints. Isso aqui já foi da aula passada. Então, pode tirar o print dessa área aqui. Essa área aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Pessoal, olha só.
você chegou até aqui, excelente, muito bom. Te desejo uma boa prova, bons estudos e aquilo, de sempre. Não precisam levar com peso, assim, meu Deus, fiquei de recuperação, nossa, coisa mais complexa do mundo, enfim. Faz parte do processo e eu tenho certeza que vocês têm plena capacidade de recuperarem através do esforço de vocês, através da dedicação. E qualquer dúvida, qualquer necessidade para auxiliá-los, tô aqui, tá bom? Beleza? Forte abraço, espero encontrá-los vocês em um momento oportuno, porque eu dou aula para o ensino médio, não para o 7º ano, mas foi um prazer dar essa aula para vocês. Valeu, galera, até mais.